Oi, Sônia, tudo bem? Rio Grande do Sul aqui, Fortaleza. Olha, trabalho numa estatal no jurídico. Eu sei, Jarlene. De Londrina, o André. José Luiz, de Ananindeua, da PPF. São Paulo também aqui presente. Minas Gerais, São Luís. Trabalho no setor de licitação da empresa MA Silva. Oi, tudo bem? Francisca. Eu nunca vi a Francisca aqui. Eu acho que é gente nova entrando aqui com a gente, viu? José de São Paulo, também Serviço de Construção Civil e Manutenção. Wilson do Planalto Central. Olha, sejam todos muito bem-vindos. Continuem aí falando de onde vocês são, que a gente vai trocando figurinha aqui. Mas antes de começar, eu queria perguntar para vocês: alguém aqui já passou por uma situação parecida, de, por exemplo, estar no pregão, se empolgar, ou então se basear muito na cotação que vocês já fizeram para aquela proposta, para participar daquela licitação, e aí, na hora de convocado para assinar o contrato, vocês pensaram, olharam, disseram, não foi, não deu não, essa proposta está muito abaixo do que a gente imaginou, o fornecedor ainda já disse para vocês que não vai conseguir fazer aquele preço de um mês atrás, que vocês cotaram, e aí vem a surpresa, aí de repente vocês veem que os insumos também começam a aumentar, e aí dá uma reviravolta naquela proposta de vocês, naquele último lance, vocês se arrependem. Quem já passou por situação parecida? E quem, não tenho medo de falar para mim, hein? E quem também já foi penalizado por não assinar o contrato? Quem já passou por uma situação dessa que foi penalizado, foi suspenso? Eu quero que vocês me digam qual tipo de suspensão, qual tipo de penalidade, qual tipo de sanção que vocês receberam em decorrência da não assinatura desse contrato. Ou também, se vocês já assinaram o contrato e quando chegou na hora de executar, também não dá. Olha, assinei contrato, me comprometi, mas chegou também na hora de executar, embolou o meio de campo, aconteceu alguma coisa lá, qualquer coisa, e vocês se depararam com a seguinte situação: como é que eu faço agora para sair deste compromisso? Vocês também já passaram por situação parecida? Ou conhecem um amigo, uma empresa? Já ouviram falar de alguém que já passou por situação parecida? Eu até assinei, estou arrependido e ameaçado de punição. José, eu não sei se o webinar de hoje vai te ajudar a ficar mais aliviado ou não, mas a questão é que hoje a gente vai aprender como vocês têm que lidar com esse contrato, com esta licitação, tá? Bem, imaginem aí, Olha, o André tá aqui, tudo bem? Éder, meu amigo. Gente, vocês conhecem o Éder Barduco? É o cara que operacionaliza pregão como ninguém. Vão lá no YouTube, vão ter várias dicas do Éder no YouTube. Ele é um youtuber. E aí, gente, tudo que vocês tiverem assim de dúvida em relação à operacionalização do pregão, ele ensina como cadastrar no Sicavo. Já estou fazendo propaganda mesmo, porque é parceiro também da Licite Mais Brasil, tá? O Éder já fez alguns cursos comigo, presenciais, curso de pregão eletrônico, curso completo de licitações e contratos, já fizemos cursos voltados para o licitante. Então, eu entrando aí com a parte jurídica, né? E o Éder Barduco entrando com a parte mais operacional, né? E também a gente mostra no curso o outro lado da moeda. Como eu fui pregoeira há muitos anos, eu consigo passar também esse lado para vocês, de maneira que vocês consigam também visualizar o que o pregoeiro pensa nessa hora, como ele deve agir, enfim. E aí o Éder está com a gente também, com a Licite Mais Brasil. Quem também está com a gente, já vou fazer propaganda aqui, Ana Moroni. Estamos encabeçando aí um projeto muito bacana, se Deus quiser vai acontecer, e a pandemia acabando, ou pelo menos dando uma trégua, né? A gente viu que deu uma trégua, mas depois voltou. Olha, vou fazer um parêntese, se cuidem, se cuidem, se cuidem e se cuidem. Aqui no Pará já está, eu sei que várias regiões do Brasil já estão com pico de índices aí de mortes, enfim. Eu só desejo que vocês se cuidem e que vocês passem por isso com saúde, né? Se adoecerem, que se recuperem
logo, tá bom? E para quem tá doentinho aí, quem tem um parente também ruim, eu mando energias positivas e oro para que a gente passe por essa pandemia logo, né? A vacina já está aí. A gente tem uma esperança, pelo menos isso. Alguns webinars para trás, a gente nem isso tinha. Então, desejo para vocês, viu? Um restante de ano aí que a gente consiga não perder as esperanças nem a fé. Voltando ao nosso assunto, Ana Moroni também está no nosso time, doutora Ana Moroni, advogada também especialista em contratações públicas, veio para a gente encabeçar um projeto chamado Licitante de Sucesso. Então, Licitante de Sucesso, nós já temos um grupo no Telegram. Quem quiser se cadastrar neste grupo do Telegram, eu vou estar lá juntamente com ela, juntamente com a Ana, a gente manda um modelo, a Ana está sempre com esqueminha, né, com os quadros bem legais para vocês, dicas. Tá aí, o Éder colocou aí o link direto para o Telegram para vocês se inscreverem e espalhem a informação para que a gente consiga trocar lá, vocês consigam ter acesso a essa informação e outras pessoas também. Divulguem, ajudem a gente a chegar, é o nosso sonho, vamos dizer assim, chegar ao máximo de empresas de licitantes possíveis. Quem é consultor, analista de licitação também, pode vir. Estamos com um projeto bem bacana para consultores, para analistas, para a formação dessas pessoas que trabalham dentro das empresas, mas que querem agregar no seu currículo ou querem tentar outra coisa, né? Tentar um outro tipo de trabalho, enfim. A gente também vai falar muito sobre isso durante esse ano. Vamos com calma, vamos pensando aqui no nosso tema. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. O Éder colocou aí o link, tudo certo, Éder? Vamos falar sobre essa recusa, né, em assinar o contrato. O que acontece depois que adjudica a licitação, o objeto da licitação para a sua empresa? Então, o que acontece, né, com este compromisso? Você está lá, participou da licitação e, de repente, ganha, às vezes por empolgação, um pregão eletrônico, vamos combinar, vamos conversar aqui, é papo sincero, né? E aí acontece algo nesse meio do caminho que na hora de assinar o contrato, você se depara com uma situação, poxa, não dá para mim mais, essa proposta eu já não consigo segurar, né? Lembrando que a administração pública, né, os órgãos públicos, eles têm uma dinâmica de pagamento bem diferente de um ente privado. Então, tomem cuidado, levem isso em consideração. Por quê? Porque a sua proposta ela tem que considerar todos os custos necessários para aquele fornecimento, né? Para aquela prestação de serviço. Vamos por parte, vamos lá. Imagina você, licitante, que a licitação ela é como um relacionamento amoroso entre duas pessoas, né? O momento que você aceita participar de uma licitação é como se você estivesse ali pedindo alguém em namoro, né? E aí essa pessoa, ela diz ok, mas você sabe que você tem que cumprir com todas as condições e regras daquele relacionamento, tá? Quais são as regras que a gente está falando aqui? O edital. Vamos pensar que, por outro lado, quando você ganha uma licitação, né, na verdade, já é um pedido de noivado, beleza? E vocês sabem que noivado, a não ser aquelas exceções, né? Daquelas pessoas que não ficam assim tanto tempo noivo, 10, 20 anos noivo, né? Imagina vocês que quando eu peço alguém em noivado, eu tenho que já pensar no quê? No casamento, já colocar uma data ali, pensando, vamos ver quando é que a gente vai casar. A gente vai noivar agora, então vamos colocar uma data de casamento pelo menos aproximada, né? Já colocando ali no papel o compromisso. Ou seja, para você desistir desse futuro matrimônio, o que vai ser preciso você fazer? Ter digamos assim, muito boa justificativa, tá? Não é tão fácil. Esse relacionamento amoroso com a administração pública, ela vamos dizer assim, ela cobra bastante, viu? Ela é exigente. Então, assim, é como se você não pudesse voltar atrás, tá? Então, pensa bem antes de pedir administração pública em namoro. Pensa bem antes de entrar nesse relacionamento. Não é assim, não. Ah, vou entrar, qualquer hora eu rasgo. Não, você é uma pessoa séria. Você é uma pessoa séria que cumpre os compromissos, tá? Então,
Pensado nisso, vocês vão lembrar de mim, quando participar de uma licitação, e já vou, de repente, posso chegar aqui a casar, né? Então, tem que ter responsabilidade. Então, vamos imaginar aí, depois a gente ter esse papo descontraído, que você vai participar de uma licitação, o que você precisa fazer, primeiro de tudo fazer? Lógico que não estou contando com toda a documentação que você precisa reunir. Gente, você, primeiro de tudo, precisa ler um edital. O licitante, ele precisa saber qual é a penalidade imposta a ele caso ele não assine um contrato, por exemplo, tá? E não é só regra, vocês se preocupam tanto com a habilitação, como vai ser a proposta, e pensam no timbre, pensam na assinatura, pensam no modelo de proposta, pensam em tudo. Mas vocês não leem o edital quanto às obrigações futuras, né? Quanto às penalidades impostas a você, caso você assine aquele contrato e assuma um compromisso com a administração pública, tá? Muitas vezes, gente, esses editais, eles são omissos. Eles, às vezes, são muito generalistas, né? Então, o que vocês precisam fazer nesse momento? Quando vocês se depararem com uma cláusula de penalidade, de sanção, que não esteja tão clara, ou que esteja genérica demais, o que vocês têm que fazer? Impugnar o edital, ou pedir um esclarecimento, né? Mas antes, daí vem uma dica. Antes de vocês pedirem um esclarecimento, ou, de repente, impugnar o edital, vocês têm que certificar lá no preâmbulo qual é o decreto que está regulamentando aquela licitação, né? De repente tem um manual, alguém me falou aqui que participa de estatal, né? Então, se participa de licitação... não, acho que foi a Jarlene que disse que ela era do jurídico de estatal. Mas, quando a gente percebe, né, que tem que é uma estatal, uma licitação que eu estou participando de uma estatal, você vai atrás do quê? Do regulamento, do manual, né? Você vai logo atrás do manual. Vou chegar, vocês ficam muito loucos para eu falar logo, gente, eu preciso também, né? Uma hora que a gente tem para conversar, vocês já querem que eu fale do assunto que está lá na frente? Rapaz, calma, vou chegar. Já vi que as dúvidas todas de vocês que vocês me mandaram aqui, eu vou falar, tá bom? Então, quando vocês olharem o edital, perceberem que aquele edital ele não está bem claro, vocês precisam pedir esclarecimento ou impugnar, se ele estiver muito obscuro, se ele estiver apenas reproduzindo a Lei 8.666 de 93, por exemplo, ou a Lei 10.520, sempre tem aquela reprodução ipsilíteres, né, que a gente fala da legislação, vocês precisam impugnar, vocês precisam pedir esclarecimento. Afinal de contas, olha aí, eu quero saber qual é a conduta minha que vai gerar, por exemplo, uma advertência, qual conduta, vocês podem ler, inclusive, na minuta do contrato, tá? Qual é a conduta que vai gerar aqui uma suspensão, né? Qual é a conduta que vai me gerar uma inidoneidade? Então, às vezes, está tão genérico que vocês podem se deparar e terem surpresas desagradáveis lá na frente, né? Então, assim, primeiro de tudo é o edital. Então, quando você participa do certame, sabendo ou não dessas regras, você já assume o compromisso com a administração pública, com o órgão, certo? A administração pública, ela já espera que o licitante ele tenha o quê? Ele já participe e tenha boa fé quando ele apresentar a sua proposta, o seu melhor preço. Ele tem que considerar todos os custos, né? Para o cumprimento dessas obrigações futuras. E aí, quando eu tenho vencedor no certame, o que a administração pública espera? Ela espera que você assine o instrumento contratual. Não só espera, como ela vai te penalizar caso tu não queiras assinar esse instrumento contratual. Gente, a recusa injustificada, e a gente vai chegar nesse termozinho que tem na lei, que é o que pode salvar vocês, né? Por parte da empresa, é o equivalente ao inadimplemento do contrato, certo? Ponham isso na cabeça, é inexecução total do contrato. Total do contrato. Quando você não assina, a administração pública, a lei, ela te trata como se você não estivesse cumprindo totalmente aquele contrato. Não é eu assinei, só depois que eu assinei, e aí eu tenho obrigação de cumprir, e aí, se não cumprir, é na execução total. Não, a própria não assinatura já é o equivalente ao inadimplemento do contrato. Então, vejam, é diferente da relação com o particular, de um particular para com outro particular.
Por que vocês se enganam muito com as licitações, né? Com esse tipo de interpretação? Porque qual é o natural de vocês? É que vocês, quando têm algum tipo de relacionamento comercial com uma outra empresa privada, você põe na cabeça, eu só tenho obrigação quando eu assino um contrato. Só que com a administração pública não é assim. E a gente vai entender mais lá na frente, tá? Mas, afinal, Priscila, falou, e eu quero saber, é possível que uma empresa adjudicatária deixe de celebrar o contrato ou está tudo perdido? Eu não tenho como... Gente, eu olhei o celular agora porque tocou, e da última vez eu fiquei falando, e o Boninho teve que me ligar para dizer que eu tinha caído. Tinha travado tudo. Mas está tudo certo, né? Está tudo bem. Deixa eu até me certificar aqui. Está tudo certo. Beleza, tudo certo. Deixa eu olhar aqui... Até agora ninguém chamou minha atenção, Boninho tá tudo bem, né? A gente sabe que aqui é o nosso quarto secreto, a gente vê tudo aqui, vejo tudo aqui, vocês. Vocês pensam que eu não enxergo vocês? Eu enxergo tudo aqui, não é o nosso Big Brother. Enxergo aqui vocês sim, tá? Vi que ele tá de boa, ele não chamou minha atenção, tá? Então, vamos lá, onde é que eu tava? Então, sim, Priscila, é possível que a empresa adjudicatária deixe de celebrar esse contrato? Gente, coloque uma coisa na cabecinha de vocês. É possível, só que é uma exceção, tá? Esses motivos, eles devem estar amparados em casos fortuitos ou força maior. Outra hipótese bastante comum é de vencimento da validade da proposta comercial, que já me perguntaram aqui, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato. Ou, por exemplo, se for empenho, tá, gente? Empenha contrato. Ou, de repente, antes da retirada do empenho. Prestem atenção. A validade da tua proposta comercial, ela tem que estar já vencida para você se desobrigar dessa condição, dessas obrigações futuras, tá? Antes da assinatura. Tá? Antes da assinatura. Aí você pode alegar que aquela validade da sua proposta expirou e que, portanto, você não tem mais obrigação de assinar aquele contrato, tá? Mas o que a gente vê? A gente vê que muitos licitantes, principalmente nos pregões, baixam demasiadamente os seus preços. E eles se arrependem. O que eu mais vejo é gente me procurar porque se arrependeu do preço, porque o fabricante, o fornecedor, elevou aquele valor e depois da realização das licitações, e aí você já está no prejuízo, você não quer mais assumir, né? Então, a bem da verdade, se a gente for pensar, a justificativa para a desistência na celebração desse contrato precisa ser algo que esteja muito fora da curva, né? Que pegue você de surpresa e que você tenha, antes de tudo, como comprovar. E aí, falando em comprovar, o que eu mais vejo é o seguinte: ah, doutor, olha, tá aqui, eu tenho e-mail, eu tenho mensagem com o fornecedor, ele disse que ele ia praticar um preço, quando chegou na hora era outro preço, tá? Ele falou que aumentou muito determinado insumo, ou que o dólar deu uma aumentada, ele não tem mais como me garantir esse preço agora, tá? Agora, quando a administração pública me chamou para assinar o contrato. Só que aí é que tá, gente. Em muitos casos, eu tenho visto quase todos, os órgãos não aceitam esse tipo de justificativa. Porque, como eu falei para vocês, tem que ser algo imprevisível, né? Me perguntaram, a pandemia, ela seria algo imprevisível? Sim, seria. Mas ela, por si só, te garante não assinar esse contrato e justificar, olha, está acontecendo a pandemia, os preços elevaram, o dólar aumentou, só isso te garante a justificar a não assinatura desse contrato? Não. Não, infelizmente não. Poxa, então o que me garante? Gente, se por acaso, com todo esse cenário que você relatou, né? Pandemia, aumento significativo da moeda, né? Do câmbio, aumento significativo dos insumos, você vai precisar comprovar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma cliente que isso sempre, quase sempre acontece com ela, tá? Quase sempre acontece com ela.
Ai, doutora, tô aqui com o fornecedor, com a fábrica. Tô aqui com a fábrica me disse que ia ser um valor, agora é outro e tudo mais. Nós penamos para justificar muitos preços dela que já tinham se elevado. Inclusive, dentro já dos contratos que ela pedia um reequilíbrio econômico-financeiro. Qual era o grande problema? O grande problema é que ela não sabia mensurar e nem mostrar e nem provar que aquele câmbio realmente impactou no preço dela ou no preço da fábrica. De que forma eu digo isso? Gente, o câmbio por si só, ele não é motivo para reequilíbrio, tá? E ele não é motivo para você se eximir de assinar o contrato. Por que eu digo isso? Porque às vezes eleva o dólar, mas outros insumos que pertencem àquele teu produto, que fazem parte da composição daquele teu produto, não aumentaram ou até baixaram. Por exemplo, ela tinha uma relação de dólar e alumínio, por exemplo, né? Em algumas situações, o alumínio dela tinha baixado. Então, na hora de compensar ali com o câmbio, aquele valor permanecia praticamente o mesmo. Então, o fato dela dizer que o dólar, né, aumentou significativamente, não bastava para a gente comprovar. Como é que eu comprovo? Eu comprovo por oscilações, eu comprovo demonstrando por fórmulas como é que é composto aquele produto, de que forma eu consegui aumentar. Eu faço praticamente, abro a minha composição de preços, né? Abro os custos ali daquele meu produto, que estão inseridos ali no meu produto. Então, não é tão fácil, gente, comprovar. É isso que eu quero dizer para vocês. E, no mais, quando me procura assim, eu só tenho e-mail, tenho isso, nota fiscal. Doutora, aqui a nota fiscal. Também, nem sempre. Por que eu digo isso para vocês? Porque quando vocês participarem de uma licitação, gente, vocês já têm que prever que daqui a 2, 3 meses vocês vão ter que honrar com aquele mesmo valor. O problema é que vocês querem participar de uma licitação e achar que amanhã já vão estar pedindo aquele produto para vocês. Não participem de licitação dessa forma, tá? Quando você participa de uma licitação dessa forma, você está correndo um risco muito grande, principalmente porque a própria justificativa, ela é difícil, tá? É preciso que aconteça algo muito extraordinário, como eu falei para vocês, e tem que comprovar o impacto, né, no fornecimento daquele serviço, daquele produto. A lei, gente, aí existe um tratamento diferente para a recusa, né, justificar. Sempre você vai precisar justificar, ok? Sempre, né? E sempre, mesmo justificando, a administração pública vai ter que abrir um processo contra você, tá? Não significa que ela tenha que penalizar você, porque se a sua recusa, ela é justificada, né, a recusa em assinar o contrato é justificada, ela muitas vezes, alguns órgãos lidam ali com atenuantes, por exemplo, se for em caso disso aqui, eu tenho uma atenuante de tantos anos, de tantos meses. Então, por isso que eu digo para vocês e falei desde o início, quando vocês participarem de uma licitação, vocês precisam saber como a administração pública, inclusive, vai penalizar vocês. Se vocês atrasarem um dia, o que é? É só multa? Vai abrir um processo, é só multa? E se eu justificar por isso e por isso, eu tenho algum tipo de atenuante? Eu já vi regulamento tratando como atenuante quando não há dano, quando não há dano ao erário, quando não há dano àquela finalidade da licitação, né, aquele objeto. Por quê? Porque muitas vezes um dia não tem dano nenhum. Então vai depender muito. Por isso, esse tratamento que vocês têm que dar com profissionalismo, com conhecimento técnico, né, ao participarem de licitação. O que eu vejo? Eu vejo que vendem a licitação, né, muitas pessoas vendem aí, agora, muito mais agora, né, na internet, vendem a licitação como algo fácil. Vamos lá, participa, vamos ganhar dinheiro, são bilhões de reais para participar de licitação. Beleza. Mas vocês não sabem o tanto que é trabalhoso participar de uma licitação, analisá-la tecnicamente, te dar as ponderações dos riscos futuros, né? Para que você participe e para que você cumpra.
Muitos de vocês estão caindo nesse conto, né? Nesse conto de que a licitação ela é feita para vocês. Quando a gente fala licitante de sucesso, gente, a gente pensa que a gente vai dar toda, por exemplo, nesse projeto que eu falei no início para vocês, né? A gente pensa que a gente vai dar todos os subsídios para vocês participarem de uma licitação, mas não é qualquer coisa. Ninguém está prometendo vocês ficarem milionários. Talvez vocês fiquem. Talvez vocês fiquem. Quando a gente pega um conhecimento técnico, quando a gente aprende, beleza, talvez você consiga deslanchar. O problema não é esse, o problema é você vender a licitação, como a gente está vendo, várias pessoas aí, professores, consultores, enfim, venderem cursos, venderem a fórmula mágica. Participa de licitação que você vai crescer, você vai ganhar rios de dinheiro. Calma, calma. Olha só, em um assunto que seria muito, que talvez passasse desapercebido de vocês, né? Vocês podem achar assim, poxa, eu nunca tinha pensado. O compromisso que eu estou tendo ao participar de uma licitação, eu não posso desistir, né? Eu não posso, e quando eu desistir, eu vou ter que ter uma boa justificativa e ainda corro o risco de passar algum tempo sem poder licitar. Olha aí olha o tamanho do negócio. Para vocês participarem de licitação, vocês precisam estar preparados, ok? Esse é um dos puxões de orelha do dia, da noite, do dia, né? Da noite de hoje. Eu vou falar para vocês que, em relação à recusa de assinatura do contrato, a lei, vou beber um pouquinho de água. Enquanto isso, deixa eu olhar vocês aqui. Alguém perguntou assim, antes de adjudicar, é possível desistir? Não, porque você precisa esperar aquela licitação finalizar. Se ela vai ser adjudicada, ou se ela vai ser homologada, ou se ela vai ser cancelada, ou se ela vai ser anulada, a questão é que quando você entra, você não pode sair. Você já assumiu um compromisso. Lembra do namoro que eu falei para vocês? Quando vocês pedem alguém em noivado, gente, ninguém espera terminar o noivado ou não casar. Isso se chama responsabilidade, tá? Vocês assumem um compromisso. Eu já estou nesse relacionamento. Eu já quero, já disse que eu vou casar tal dia. Para eu desistir, amigo, eu vou ter que arrumar uma boa justificativa. E aí foi que a gente falou dos motivos. Baseados em casos fortuitos, né? Força maior. Ou, de repente, a validade da sua proposta. Aí tudo bem. Aí tá tudo certo. Você consegue, caso lhe convoquem, dizer, ó, minha proposta já se foi, tá? Vamos lá, vamos pensar aqui. Boa noite. Qual o prazo que o órgão tem para emitir empenho quando não é registro de preço? Reinaldo, depende do edital. Depende do edital, tá? Altamira! Ei, tudo bem, Isaac? Essas alterações de preço, a disponibilidade de produtos de fornecedor, grandes variações, me permitem solicitar reequilíbrio? Sim. José, é possível você pedir reequilíbrio em relação a todas essas mudanças, a todas essas alterações, como você falou, né? Inclusive de disponibilidade de produtos, isso aconteceu demais ano passado, hoje já estamos mais aliviados, né? Mas nem tanto. Tem alguns setores que ainda sofrem com desabastecimento, e agora, com a Covid vindo com caramba de novo, né? Mais uma vez, a gente vai passar por desabastecimento, aumento do dólar, aumento dos insumos, já vimos a gasolina também. A gasolina, doutor, olha, aconteceu isso, também tem impacto. Mas como é que eu vou mensurar esse impacto? Você vai ter que fazer a sua composição e demonstrar através de planilha, né? Normalmente, como nosso fornecimento praticamente todo acontece, né, por via rodoviária. Eu tenho impacto gigante quando tem uma gasolina custando quase R$6. E não é só a questão do abastecimento, não. Da frota, nem nada disso. Não é só isso. É todo o impacto que gera, né, com esta gasolina lá nas alturas, tá? Então, voltando aqui, vamos pensar na lei. Vou abrir aqui a lei, quero ler para vocês, tá?
Vou ler aqui o artigo 81 da Lei 8.666 de 93. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando às penalidades legalmente estabelecidas. Percebam, gente, que não há direito ao arrependimento. Vocês não têm o direito de se arrepender. De se arrepender, não. Então, gente, aquele que não apresentar uma justificativa plausível, que esteja intimamente ligada à força maior, caso fortuito, pode incorrer em algumas penalidades. E quais são elas? Está lá no artigo 87 da Lei 8.666 de 93. Vocês forem ver lá, tem advertência, tem multa. A multa, vou depois abrir um parênteses em relação à multa, tá? Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar. Esse prazo, ele pode chegar até 2 anos, tá? Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, tá? Ou seja, vocês podem sofrer uma sanção que não vale a pena, tá? Não vai jamais valer a pena. As sanções de advertência, suspensão, inidoneidade, elas todas podem ser aplicadas juntamente com a multa. Lembrando que a declaração de inidoneidade, ela é de competência do ministro de Estado, do secretário estadual ou municipal, ou, conforme o caso, uma outra autoridade, né? E o interessado possui prazo de 10 dias para se defender. Em relação à advertência, suspensão temporária de participação em licitação, vocês têm 5 dias úteis, tá? Como é que a administração pública, aí eu falo para os servidores, para vocês entenderem, você pode estar aqui atrás, né, desse cara que está sendo penalizado, que não cumpriu com a assinatura, né, com o prazo de assinatura. Como é que a administração pública age nesses casos, né? Quando, por exemplo, o convocado não assinar esse contrato, a administração, ela pode convocar os licitantes remanescentes. Então, se você é segundo lugar, né, e alguém, o primeiro, o vencedor, ele não assinou esse contrato, a administração pública, ela tem a faculdade de te chamar. Ela não tem obrigatoriedade de te chamar. Mas ela, quando for chamar, ela tem que obedecer à ordem de classificação. Entenderam? E aí ela vai te perguntar: ei, segundo lugar, o cara não assinou o contrato. Você cumpre tudo em igual prazo, mesmas condições da proposta do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço dele, tá? O que você diz? Sim ou não. Ah, e se eu disser não, Priscila, você não vai ser penalizado por causa disso. Caso essa sua recusa seja em decorrência dessa solicitação, né, desse pedido de licitante remanescente, você não vai ser penalizado se você não aceitar. Você pode muito bem dizer, olha, minha proposta, inclusive, já tem muito mais do que 60 dias, 90 dias, e eu não tenho mais interesse. Não pode ser penalizado. Vocês entenderam? Agora, vamos imaginar... que a recusa em assinar o contrato seja decorrente de um pregão. Aí, gente, de acordo com a Lei 10.520, a penalidade é impedimento de licitar e contratar, ok? E aí ela vai abranger o ente federativo. Aí vocês estão lascados. Por quê? Porque se for um órgão federal, vai abranger a União. Se for um órgão estadual, vai abranger o Estado. Se for um Distrito Federal, municípios, o município. E mais, você vai ser descredenciado do SICAF, tá? Ou qualquer outro tipo de sistema de cadastramento, do Estado, município, não interessa. Ainda tem mais. Vocês podem sofrer multa. E as multas de inexecução total do contrato, que é o caso, são altíssimas. Porque vai considerar o valor do contrato cheio. Então, olha a barca furada em não querer assinar o contrato, principalmente por qualquer motivo, tá?
O decreto 2024, gente, ele regulamentou esse dispositivo da Lei 10.520 e diz o seguinte, que a sanção também vai ser aplicada para os integrantes do cadastro de reserva. Ah, doutora, eu estava lá, era só a ata, entrei no cadastro de reserva, fui convocado. Posso ser penalizado por não querer assinar esse contrato? Pode. Desde que você não dê uma boa justificativa. E quando eu falo boa justificativa, nós já aprendemos aqui o que é uma boa justificativa. Ou, se vocês derem a justificativa, ela for recusada pela administração pública. Ok? Então, não adianta dizer que eu estou lá no cadastro de reserva, passa quase um ano, e você nem sequer pensa em se comprometer com aquela ata, porque, não sou ninguém mesmo, estou só aqui no cadastro de reserva. Pensem no preço de vocês, tá? Pensem no preço de vocês. Já a administração pública, o que diz o decreto, né? O decreto diz que a administração também deve convocar os licitantes subsequentes, só que não necessariamente deve igualar a proposta com a vencedora, tá? Ok. Todos os casos, gente, essas sanções, elas devem ser aplicadas após um regular processo administrativo. Como eu falei para vocês, como não há, a lei, ela deixou muito amplo, né? Ela generalizou demais as penalidades, as sanções. Ela deixou a cargo discricionário. O que é isso? A cargo do gestor decidir qual a penalidade cabível para o seu caso, né? Lembrando das multas. Lembrei do parênteses que eu queria fazer. Gente, a multa, ela tem que estar prevista no edital ou no contrato. Vocês têm que caçar onde é que está aqui. Não está? O que acontece? Você não pode aplicar? Não é que não possa aplicar. Na verdade, há jurisprudência dizendo, olha, quando não previsto em contrato, em edital, não aplica a multa, porque ninguém sabe qual é o valor. Mas vocês precisam procurar também nos decretos, né? Nos manuais, nos regulamentos, porque muitas vezes o edital ele já remonta, olha, tá tudo lá. E aí vocês têm que saber. Então, analisar uma licitação, tecnicamente, não é tão fácil. É porque vocês pensam que, só olha aqui rapidinho, qual é a documentação, bora entrar, é o preço, ganhei. E aí, vocês têm que tomar cuidado. Entenderam? Qual proposta vencida se refere? A do processo licitatório na formação? Boa pergunta. Sabe qual é a proposta? Lá que você entregou no dia da abertura da licitação. É essa a proposta, não é a consolidada. Então, eu apresentei a minha proposta, a sua proposta ela tem validade do dia da abertura da licitação. Mesmo que você dê lance e tudo mais, apresente uma proposta consolidada, aquela proposta consolidada, muitas vezes, gente, quando passa muito tempo a licitação, o que pode acontecer, tá, Antônio? É que a administração, quando pede para você aquela proposta, já passou do tempo da validade, ela diz assim, renova a validade, aí você fala, renova, tá aqui, estou apresentando a minha proposta consolidada de acordo com o meu último lance. Aí sim, aí você pode contar a partir daí. Mas como acontece nas licitações regidas pela Lei 8.666, que não tem isso, né? O que vai acontecer é que vai valer do dia que você apresentou lá os envelopes de habilitação e proposta de preço, ok? Deixa eu olhar aqui mais, se alguém tem mais alguma resposta. O Elias, no ano de 2020, usando como desculpa a Covid, vários municípios deixaram atos de preço expirar sem pedir nada. O BLL enviou os boletos de todas as licitações que foram adjudicadas. Como proceder? Elias, só olhando realmente com calma o teu caso. Eu não vou conseguir te responder assim de papo. Mas, vou já tentar contornar aqui, te dar alguma coisa, tá? O que acontece? Quando você assina a ata, você assume um compromisso, tá? Você assume o compromisso. Você só não tem garantia de direito de assinatura daquele contrato. Mas você assume o compromisso perante a administração pública. E você não pode cair fora.
Você não pode cair fora, tá? Para desistir, tem uma série de regras que a gente pode falar só sobre registro de preços aqui, mas não vem ao caso, tá? O Éder também vai tentar te ajudar aí a falar do BLL, porque o BLL, gente, quando vocês entram no BLL, você paga uma assinatura, né? Acredito que pague, né, Éder? Paga uma assinatura e aí você assume um compromisso com o portal das licitações que você participa, tá? Então, esse que o Éder vai tentar te ajudar aí, que ele está presente para te falar mais sobre isso, ok? Felipe, é o seguinte, a validade da proposta, ela é válida conforme o edital. Tem editais que dizem que é de 60, tem editais que dizem de 90. Eu já vi validade de proposta de 300 dias, quase um ano. Sabe por quê? Porque nessa estatal que cuida de entrega de cabos de alta tensão e tudo mais, que era o caso dessa licitação, o contrato, ele era de 3 anos, mas a validade era de 300 dias, então, gente, estatal, tá? A Lei 13.303, então é outro regulamento. Essa validade de proposta, ela ia lá nas alturas, tá? Porque, inclusive, eles demoram também para contratar, enfim. O Éder está explicando, viu? Em relação ao BLL. Quando você paga o BLL, você paga o valor por item adjudicado. Então, não importa se não pedirem na ata ou deixar a ata expirar, tá bom? Esse é um contrato que você tem particular com o BLL, ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. O Éder está tentando ajudar quem falou do BLL, tá? Então, vamos lá. Todos os casos, as sanções elas devem ser aplicadas após regular processo administrativo. E aí, gente, vocês precisam, como eu falei, terem cuidado na hora de ler o edital e verificar se as sanções todas estão lá. Mas não é só estar lá. Elas precisam determinar qual a conduta típica, né? Qual a conduta para aquela determinada sanção. Então, às vezes, esse edital fica muito aberto e você não sabe. É bom perguntar. Desculpa, é bom perguntar. Por que é bom perguntar? É necessário, eu diria, não é nem bom perguntar. Porque você pode ter uma surpresa lá na frente. E, às vezes, aquele órgão tem algum regulamento interno, né, que ele não divulgou e você precisa saber. Ok? Lembrando que toda aplicação de sanção deve o gestor atender os princípios quais? Os principais princípios: proporcionalidade, razoabilidade e impessoalidade. Vamos falar da futura nova lei de licitações, que já foi sancionada, já está ao veto, à sanção do presidente, né? O presidente pode vetar alguns dispositivos, mas a gente tem grandes chances também de não vetar quase nada. Na verdade é essa. E aí, como é que está na nova lei de licitação essa situação da recusa em assinar o contrato? Gente, a recusa em assinar o contrato, ela também está lá como inadimplemento total da obrigação. Então, não vai mudar, tá? O que acrescentou lá na nova lei é que, além de ser caracterizada a tua não assinatura, né, como descumprimento total da obrigação, também vai te sujeitar a todas as penalidades e a perda da garantia de proposta em favor do órgão, tá? Lá também tem a previsão de que não vai se aplicar aos licitantes remanescentes convocados, conforme eu expliquei, está do mesmo jeito na nova lei, e também é facultada a administração convocar os demais licitantes, ok? Veio a faculdade, assim como está na Lei 8.666, de chamar os licitantes remanescentes a fim de assinatura do contrato, quando o primeiro colocado não assina. Então, gente, olha, quando vocês pensarem, né, em participar de uma licitação, levem em consideração a seguinte premissa, tá? Que quando eu participo de uma licitação e cair numa situação dessa que eu possa ser penalizado,
Para o direito administrativo, né? O direito administrativo, eu não exijo que a tua vontade seja de produzir um resultado antijurídico, vamos dizer assim. Eu não preciso que você tenha o dolo. Por quê? Porque o fato de você participar de uma licitação e não assinar o contrato já caracteriza como uma conduta reprovável. Reprovável, tá? Então, o que vocês precisam? E aí eu finalizo. Ai, eu esqueci da oferta, vou mandar a oferta para vocês. Ai, Boninho vai me matar. Mas tá todo mundo aqui, viu, Boninho? Tá todo mundo aqui. Ele sempre diz para mandar bem assim na metade do caminho, mas eu segurei a galera até o final, hein? Agora o povo tá aqui. Então, o que eu diria aqui como mensagem final para vocês? Que eu não preciso ter vontade, nem dolo, né, que a gente diz, a vontade de produzir um resultado antijurídico, que a gente chama, né? Mas que a própria falta de compromisso de vocês com esta licitação, né, com esta futura contratação, já é uma conduta reprovável. Já é uma conduta reprovável. Então, o que vocês precisam ter? Vocês precisam assumir responsabilidades, adotar todas as precauções, ser cauteloso na hora que você pensar em ter uma relação com a administração pública. Certo? Então, pensem que a gente está não na era do século XXI, que eu vou e peço em noivado e não cumpro, e marco data e vou me embora e fujo da igreja. Não, pensem que esta relação com a administração pública, no momento que você ler o edital, você já está pedindo namoro, já está pedindo noivado, e o contrato é uma relação de matrimônio. Não tem volta. Tenham responsabilidade. Beleza? Priscila, no caso, for dispensa o convite quando não tem contrato. Falei sobre isso, Rinaldo. Quando for também nota de empenho, não tem problema. Vai ser o raciocínio é o mesmo, tá? Porque nota de empenho, gente, é contrato para todos os efeitos. Você assume obrigações. Gente, a gente está falando de contrato, mas, na verdade, vocês assumem obrigações a partir do momento que você clica lá para participar do pregão. A partir do momento que você leva os envelopes para participar dessa licitação. Então, vocês já têm compromisso com a administração pública desde o início da licitação. Então, coloquem no papel os custos de vocês, que vocês vão levar até o resto daquilo, né? Até a contratação, até o final daquela contratação, pensando já nas possíveis supressões. Eu posso suprimir quantitativo, por exemplo, de um contrato, né? Até 25%. Então, pensem que vocês podem ter um compromisso, que vocês podem se arrepender, então vocês precisam colocar no papel antes e ter responsabilidade. Eu me assusto, alguém falou assim, que live assustadora. Eu falei no início, Davi. Eu disse no início, eu falei, eu vou passar essa live para puxar a orelha de vocês. E a verdade é essa, estou aqui para puxar a orelha de vocês, para dizer, não se enganem, licitação não é esse jogo maravilhoso, sabe? Que estão colocando para vocês. Ganhem dinheiro, vamos ganhar dinheiro. Não, não, não. Vamos ganhar dinheiro, vamos. Mas, olha, é uma responsabilidade tremenda. Tu podes, inclusive, ter um prejuízo gigante porque tu não tiveste responsabilidade, ou porque tu foste na doida, porque alguém te empolgou, porque tu participaste de um curso tal, tu fizeste não sei o quê, tu leste no Instagram, tu viste no YouTube, e tu tá achando que o mundo maravilhoso da administração pública tem muito dinheiro. Nananina, não. Pensa bem, na hora que você clica lá para participar do pregão e vai apresentar sua proposta no envelope, a gente está caminhando, já tem a nova lei aí para a gente ir para as licitações eletrônicas, pessoal. A envelope presencial vai ser coisa do passado. Cada vez mais vai se apertar ali o cerco para os entes, principalmente os municípios, estados, a tomarem um posicionamento, né, de evoluírem, de desenvolverem a sua equipe, a sua entidade para que participe das licitações eletrônicas. Tudo é eletrônico hoje em dia.
né? Então, se acostumem já com isso.